precisam ouvir aí. Enfim, como eu estava falando, a gente está nessa segunda parte da família dos domicílios e agora a gente está na parte de transferência de pessoa da família e domicílios. Uma das coisas que a gente visualizou é que mesmo se essa pessoa ela é RF ou essa pessoa ela é um integrante da família, é possível trocar ela de uma família para outra, mas o sistema ele não está aparecendo aquela modal de atualizado, para o usuário realmente saber que essa pessoa foi alterada de uma família para outra. Então está faltando aquela modalzinha de atualização, que é a mesma quando a gente salva um registro de família atualizada com sucesso. Então, estão sendo alterados, mas não está sendo aberta essa modal aqui. E essa modal é importante exatamente para o usuário não ficar confuso de esse registro foi, esse registro não foi. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter atenção. Então, ok. Aqui eu acabei de fazer a transferência com vocês. Eu posso fazer, incluir pessoas nessa família já existentes no sistema, sejam elas RFs ou não, ou pessoas, cadastrar novas pessoas, que é aquela mesma modal que a gente viu dentro de pessoas. Só que ela é feita numa preview, então tem os mesmos dados, mas eu não tô dentro de pessoas, só abre a previewzinha. Então, aqui eu tenho a parte da composição familiar, tem alguns dados básicos de cada um deles. Tem o início que eu já comentei com vocês, que eu tenho a unidade, que eu posso fazer a transferência, a origem do cadastro, que a partir do momento que eu coloco uma vez qual que é essa origem, eu não consigo alterar. No endereço, eu tenho aquela questão do bairro, então quando eu não tenho, antes de ter essa atualização aqui do bairro oficial, isso é uma das outras coisas que a gente vai atualizar. Quando eu movimento isso aqui no gráfico, caso seja um bairro diferente, se mudar o CEP, tem que mudar o bairro aqui. Então, isso vai ser uma das coisas que a gente vai fazer a atualização. Esse bairro oficial ainda não está no ambiente de produção, tá só no ambiente de homologação, por isso que está nessa questão dos testes ainda. Então, aqui eu tenho o tempo da moradia, os meses, toda aquela questão que a gente viu no cadastro da família mesmo. E eu gosto bastante disso aqui porque, além da gente poder redirecionar o point do mapa, a gente consegue pegar uma pessoinha aqui e colocar essa pessoa em algum lugar. Porque eu colocando essa pessoa aqui dentro, eu consigo visualizar o local do lado, se bem que eu tô pertinho da minha rua, e aí eu consigo ver ao redor para conseguir ver se esse realmente é o endereço, se está certinho ou não. Então, é basicamente isso na parte do endereço. Condições habitacionais. Condições habitacionais é total de pessoas nessa família. Dessas pessoas, quantas têm de 0 a 17 anos? Dessas 10 pessoas aqui, quantas têm 18 a 64 anos? E quantos são idosos acima de 65 anos? Pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui está de acordo com, inclusive, com as pessoas que foram inativas nessa família, porque não chegam a ter 10 pessoas. Mas, por exemplo, essa Rosa Mello, eu sei que ela tem mais de 60 anos. Então, provavelmente nesse cálculo, ele ainda está levando em conta aquelas pessoas que a gente inativou, por exemplo. Tipo do piso do domicílio, se é cimento, se é terra, tipo de alvenaria, se é tijolo, tipo de iluminação, é a óleo, querosene, elétrica. Essas questões elas são muito importantes para a parte do técnico, ele precisa pegar essas informações, mesmo que normalmente venha através do CAD único. Tipo da abastecimento de água, fosse banheiro, essas informações normais de cadastro. E essa questão de animais de estimação. Então, quando eu falo que eu tenho um animal de estimação, dentro das tabelas básicas eu posso cadastrar quais são os tipos de animais de estimação. E aí, se eu não tenho, eu não aparece isso aqui. Isso foi uma das coisas que foi atualizada, porque antes ele ficava dessa forma aqui, mas foi feita uma atualização que eu não sei se não está no nosso ambiente de homologação mais, para que a partir do momento que eu clique em não aparecer mais essa modalzinha aqui. Etnia do grupo familiar, então, família indígena, terra ou comunidade indígena, quilombola, o código do povo indígena, eu nem sabia que tinha um código para famílias indígenas, eu achei bem legal.
essas informações conforme a gente vai aprendendo, né? A questão das despesas dessa família, condições socioassistenciais, qual que é a renda per capita dessa família, de acordo com o que cada um recebe, e dos valores recebidos, qual que é o meio de transporte, sim, não, qual, código do estabelecimento de saúde, nome e outras informações. Isso aqui, ele não vai ter relação com aquela questão do RMA que eu falei. A questão do RMA é lá dentro da... Se bem que esse aqui tem algumas que realmente, ó, esse de insuficiência alimentar na família não aparece no RMA, mas esse do BPC aparece, esse do Bolsa Família aparece, esse Ação Jovem não. Então essas questões também elas são legaisinhas para aquele relatório que a gente viu do RMA. Observações, histórico de atendimento que eu já falei para vocês, que é dentro dessa família, todo o pessoal dessa família aqui, qual deles foi atendido por quem, aonde, qual unidade, qual que é a pessoa dessa família que foi atendida por aqui. A única coisa que eu não tenho certeza de informar para vocês é quando eu transfiro uma pessoa de uma família para outra, se os registros do atendimento dessa família que estavam na outra família são transferidos para essa aqui. Eu acredito que não. Vou só fazer. Acho que vai ter unidade, né? Eu acho que para a unidade nem tanto. Foi meio que o sistema ele vê aquilo como um dado da outra família. Então, a Giovana, por exemplo. A Giovana ela era de uma outra família. Eu não peguei o registro. Deixa eu ver. Ai, devia ter. 1609. Porque se você Aqui, ó. olhar no outro lugar essa informação... É isso mesmo, ó. Giovana e o Emanuel. É como se não tivesse passado. 1606. 606, 1606. Aqui, ó. Histórico de atendimento. Ó, aqui eu tenho 2 dados da Giovana, e a Giovana ela já foi transferida de família. Então, os dados do atendimento da Giovana, eles continuam aqui, mesmo ela já trocando de família. Não sei explicar para vocês se isso é correto ou não. Ao meu ver, não é, porque troquei de família, teoricamente, meu histórico como pessoa teria que ir para minha outra família, ou pelo menos duplicar, aparecer nas 2 famílias. Mas os dados da Giovana que foi transferida continuam na família anterior, mesmo ela não sendo mais pertencente a essa composição familiar aqui. Então... Mas o certo também poderia aparecer nas 2 famílias. Vai ficar com os dados duplicados, mas tem o histórico, né? Histórico pertencente à unidade. O histórico complementar, um exemplo, assim, para ficar quebrado em outra página. Exatamente. Uma outra guia. Histórico de... Um outro interface, assim. Por exemplo, o histórico de pessoas que estavam nessa família. Não sei. Algo agregado. Não sei também a palavra. Mas é uma das coisas que seria legal, pelo menos aparecer nas 2. E aí ter uma nova guia, um novo campo aqui, uma nova coluna como pessoa transferida para outra família. Alguma observação. Mas essa questão de histórico de atendimento é basicamente isso. Todos os atendimentos que foram feitos nessa pessoa, em qualquer unidade. E o histórico de transferência é como eu comentei com vocês, a unidade antiga e a unidade nova em que ela está. Então, a unidade antiga é o CRAS Leste. A unidade atualizada foi o CRAS Botujuru. A técnica que fez isso, no caso, fui eu. A data de alteração foi dia 5 e a justificativa para isso foi troca de endereço. Então, isso também é legal para a gente entender o porquê que mudou de unidade, porque antes a gente tinha muito problema com falta de histórico e as pessoas perguntarem, e tem que olhar no banco de dados, então é muito mais fácil deixar para o usuário de uma forma que ele consiga visualizar. E aqui também a gente tem a questão de imprimir ficha. E é que os dados são maiores, mesmo sendo uma só, eu tenho mais coisas dentro de uma família. Então, tudo que for relacionado na família aqui, ele teoricamente aparece aqui. Não todas as questões, mas muitas aparecem. Por exemplo, a parte do histórico não vai aparecer, mas os outros aparecem sim. Alguma dúvida por enquanto? Não. Outra coisa, documentos. Os documentos,
eles aparecem independente de onde eu coloco eles, a não ser em prontuários. Então, tudo que eu coloco de documento, vamos dizer, eu preciso que eu atenda o Rafael. E o Rafael, ele me enviou um comprovante de residência, um comprovante, um RG, assim, comprovante da RG e, não sei, comprovante de vacinação. Você vai me mandar esses documentos anexados e eu vou colocar no sistema. Mesmo se eu colocar no atendimento simplificado, no atendimento técnico ou dentro da família, eles vão aparecer no mesmo campo, mas em lugares diferentes. E aí eu tenho a origem de onde que veio isso. Esse registro do Rafael veio da família do Rafael, não do Rafael em específico. Mas esse registro, ele veio de um atendimento que eu fiz com o Rafael, ou eu estava dentro da família dele, e aí eu fiz isso dentro da família. Aí depende. Isso é bom para a gente diferenciar de atendimento da recepção e atendimento do técnico, que é em famílias e domicílios, e atendimento técnico. Mas então o documento não está relacionado ao usuário. Está relacionado à família. À família. Mas eu posso fazer inserção de um documento dentro de um atendimento, por exemplo, que eu estou fazendo com uma pessoa específica. Só que vai para a família, não vai para o usuário. Uhum. Aí, no caso, apareceria como um atendimento, né? Tipo, essa origem seria eu acho que... a página que você estava inserindo. Exatamente. Por exemplo, vou colocar um arquivo aqui para vocês terem como exemplo. Downloads, eu venho aqui em... Eu tinha um aqui exatamente para essas ocasiões. Deixa eu ver, RG. Se bem que eu acho que imagem... deixa eu... Pronto. O RG que eu anexei aqui, ele veio de famílias e domicílios. Então, a depender de onde eu vou, ele aparece a visualização do documento, para eu poder excluir o documento, mas ele aparece de qual que é a página que eu estava. Deixa eu só te perguntar. Você falou da relação de documento e família. Uhum. Se o documento, o RG, é de um usuário e ele está trocado de núcleo familiar, ele vai continuar naquela família antiga. Provavelmente. Porque o Não documento vai ser ele está migrado relacionado à família. Por exemplo, eu vou vir aqui em pessoas. Cadastros básicos, pessoas. Aí eu venho no Ricardo. Eu tenho os documentos do Ricardo, mas aqui eu não tenho uma possibilidade de fazer inserção de anexo. Eu só tenho a numeração. Exato. Então eu tenho todos os documentos aqui, eu tenho tudo relacionado a essa pessoa, mas a parte de inserção ela é feita na família domicílios, em atendimento simplificado e atendimento técnico. Toda inserção de documentos é feita nesses 3 campos. Então, o documento não é ligado à pessoa, né? Ligado ao grupo. Exatamente. Nem quando ele é movido, ele vai junto? Tipo, com a nova família? Porque é exatamente o que eu comentei. Meio que o documento, mesmo eu estando fazendo o atendimento com a Thaisa, aquele atendimento ele não está tão relacionado à pessoa da Thaisa, e sim o núcleo familiar em que ela se encontra. Então, mesmo se eu anexei um RG dela, por exemplo, ou um comprovante de residência que eu preciso para fazer esse atendimento, ele está relacionado, pelo menos no sistema, à família. Então, se ela trocar de núcleo familiar, eu tenho que ir lá na família dela, excluir aquele documento, fazer a impressão e colocar na nova. O que não seria mais não seria mais fácil a classe pessoa ter um campo de documento? Pode ser. Então, eu não sei exatamente o porquê que ele funciona dessa forma. Porque na minha cabeça também é muito mais fácil ele estar relacionado né? à pessoa. Mas eu não sei se é por uma questão de trabalho deles, que eles usam dessa forma, ou se tem alguma regra de negócio por trás disso. Eu não sei. Na minha cabeça, eu acho que faz mais sentido estar relacionado à pessoa. Mas talvez seja a forma de trabalhar deles. Pode ser. Eu acho que por conta, tipo, uma família talvez mora na mesma casa e, tipo... teoricamente não teria problema. Como nesse caso, um comprovante de endereço. É muito mais fácil eu adicionar numa família do que eu ir pessoa por pessoa.
Mas aí também tem essa questão dos documentos. Bom, deixa eu voltar pra lá. Aí aqui eu faço. Aqui é um dos lugares. Seja tão utilizado para documentos? Será? Pode ser que talvez não seja tão utilizado por documentos. Em produção, pelos registros que eu via, eu não me lembro de ter visto algo relacionado a RG, tipo, esses dados mais pessoais, sabe? É mais coloco, digito qual que é o meu RG, mas eu lembro que comprovante de residência eu cheguei a ver. Então talvez seja porque não seja muito usado mesmo como algo relacionado a me dá um comprovante de RG, comprovante de CPF. Não sei. Aí o pessoal que está em campo, acredito que eles vão entender um pouco melhor como o cliente usa isso. E aí, além do nome do meu documento, eu posso colocar uma descriçãozinha. Então, comprovante de residência, realmente colocar comprovante de residência. Ou comprovante de escolaridade. Essa pessoa teve o ensino médio incompleto. Preciso adicionar o comprovante de escolaridade. E é essa questão de descrição do arquivo que acredito que é padrão. Bom, acredito que acabamos toda essa parte de famílias aqui. Já mostrei para vocês cada um desses campos e como cada um funciona. Vocês têm alguma dúvida? Enquanto eu não estou usando, não.